Olá, se o glaucoma causa uma cegueira irreversível potencialmente evitável, por que não se faz rastreios populacionais? Estaremos fadados a aconselhar observações regulares a quem tem fatores de risco ou poderá a utilização de inteligência artificial vir a mudar este paradigma? Neste episódio do Oftalmo GPS, iremos refletir sobre o diagnóstico precoce do glaucoma e se esta inteligência artificial permitirá repensar os rastreios. Este é o Oftalmo GPS, ver mais longe é só o começo. Olá, sejam bem-vindos ao Oftalmo GPS. O tema de hoje é diagnóstico precoce de glaucoma e vamos discutir o porquê de atualmente não se fazerem rastreios populacionais. E se porventura se perspectiva a mudança desta realidade com a utilização de inteligência artificial. Estaremos preparados para o fazer? Connosco para nos ajudar a responder a estas questões temos Luís Agão Pinto, coordenador do Departamento de Glaucoma do LS Santa Maria e vice-presidente da EGS. Prepare-se para um episódio com notícias frescas sobre inteligência artificial e retinografia e como esta nos pode ajudar a mudar paradigmas. Ao Oftalmo GPS, ver mais longe é só o começo. Olá Luís, viva, bem-vindo, obrigado por participares. Antes de mais agradeço, tenho publicamente de agradecer e elogiar o teu papel que tens tido naquilo que vamos falar hoje, no diagnóstico precoce do glaucoma, e perguntava-te, antes de falarmos do teu projeto, e já nos vais explicar o que ele é, se o glaucoma causa cegueira irreversível é potencialmente evitável, por que não fazemos atualmente rastreios? Porque até agora não era eficaz. Nós, neste momento, temos uma prevalência da doença que é demasiado pequena e, sendo assintomática, corremos o risco de, se formos rastrear, à falta de um teste que seja suficientemente bom, corremos o risco de alocar os poucos recursos que temos para andar à procura da doença. Ok. Portanto, não é eficaz do ponto de vista de custo e eficácia. Sim. Há muito custo, pouca eficácia e o que conseguimos depois fica perdido e não conseguimos dar resposta. Okay. Porque, no fundo, a nossa queixa, nós temos esta ambivalência de, por um lado, achamos que temos doentes a mais, por outro lado, queixamos-nos quando dizemos um doente que é um doente avançado e dizemos porque é que não vem mais cedo. Okay. Portanto, essa ambivalência resolvia-se no mundo ideal se, de repente, parássemos de trabalhar durante 6 meses e reconstruíssemos o sistema de saúde outra vez do zero. Super impossível. Que não vai acontecer. Mas o conceito seria, ok, vamos tentar tirar do nosso hospital aqueles doentes que se calhar não precisavam e tirá-los e garantir que só chegavam os doentes que de facto precisavam. Importantes e que precisavam. Isso permitia-nos reconstruir e alocar recursos, porque provavelmente sobravam, e íamos à procura dos 50% que não sabem. Como é que isto se poderia fazer? E porque é que nunca foi feito? Os ingleses fizeram uma coisa ao contrário. Quando eles pensaram pela primeira vez nos rastreios, fizeram aquilo que os ingleses fazem muito bem, que é pensar antes de fazer. Mas pensaram, acho eu, excesso mais. Eles foram perguntar aos oftalmologistas se fôssemos fazer rastreios, o que é que eu deixava descansado para poder fazer rastreio? E está publicado. Não escapa nada. Sim, e portanto, o que é que te deixava a ti, Fernando, confortável, se te dissessem vais ser rastreado ao glaucoma, tu como médico? E o que todos eles disseram foi quer uma pressão por Goldman, quer um OCT, quer um campo visual. E, portanto, isto no fundo não é um rastreio, é uma consulta. É uma consulta. Isto é uma consulta para todos os efeitos. Com encargos que teriam brutais. E depois perguntaram aos doentes o que é que eu sentia mais confortável. Eu quero fazer isso tudo e quero falar com o médico. Pois, claro. Pronto. Voltamos à questão. Isto não é um rastreio. Se te perguntarem qual é o carro que tu gostas, tu se calhar vais dizer um Porsche. Mas se o objetivo do carro é levar-te do ponto A ou do ponto B, um carro mais fácil não tem que ser um Porsche. Faz o seu objetivo. Portanto, faz o mesmo objetivo. Portanto, eles chegaram à conclusão que, então, não conseguiriam fornecer aquilo que acham que a sociedade iria aceitar e, portanto, decidiram não avançar. E, portanto, eles estão noutra fase que era, vamos esperar que a tecnologia ou a genética nos permita avançar para... Mas porque falam também de integração de testes genéticos. E testes genéticos, que era, vamos tentar fazer com que haja testes genéticos o suficientes para que, então, depois, em vez de rastreios, pedimos à pessoa para testar o Alzheimer, o Parkinson, o glaucoma, incluir o glaucoma nos testes genéticos. Incluir o glaucoma nos testes genéticos e estão à espera que a tecnologia avance o suficiente para isto. Na Europa isto não. Não é o tema da nossa conversa, mas sendo uma doença multifatorial e os genes são apenas uma parte, não escaparia gente? Tal e qual. A ideia, pelo menos, é selecionar, imagina, dos 10 milhões de portugueses, se isto rastreasse, pelo menos, já só tivéssemos que rastrear 3 milhões... Já, era uma população. Mas torna complicado. Portanto, qual era a alternativa? Era tornar o sistema com uma ferramenta suficientemente boa e que fosse facilmente deployable, portanto, que fosse fácil de implementar. E o que é que, pelo menos, existe em Portugal? Retinógrafos em todos os ACs. Ou seja, para diabetes. Para diabetes. Portanto, nós gastamos como sociedade e achamos que fazia sentido equipar os nossos ACs com retinógrafos e com um técnico de ortótica que faz as triagens. Só que estamos a fazer isto para rastrear a segunda maior doença, não rastreando a primeira. Pior, estes doentes sabem que são diabéticos. Por qualquer motivo, se o centro de saúde não os chamasse,
eles com alguma espécie de awareness podia ter contigo. Ok. Estes doentes, os 50% que não sabem que têm glaucoma, não há nada no fenótipo que lhes diga, nem sequer sabem que têm diabetes. Portanto, até não, estes coitados precisavam de mais. E, portanto, nós somos o único país do mundo que preconiza, e isto tem que se fazer só a pessoa que fez a estratégia nacional de saúde. Pensava que era mais comum. Não, somos o único país do mundo que tem escrito a dizer que devíamos fazer um piloto de rastreio de glaucoma. Também do glaucoma. Por isso é que foi fácil, do meu parte, implementar o projeto, porque eu não tive que pedir nada especial. Só tive que pedir autorização para o uso de dados. Porque não tive que andar a explicar às pessoas, porque já estava contemplado este piloto. E isso leva-te à pergunta: como é que nós passamos de não ser possível custo e eficácia para eventualmente ser, que é o teu projeto? Porque o que nós fizemos, reparem, para nós rastrearmos 1000 doentes, e nós rastreámos 1060, qualquer coisa assim, foi pura e simplesmente pôr um iCare no centro de saúde. Nos doentes diabéticos com mais de 60 anos, não é? Entre os 55 e os 65. Porque depois para rastreio a questão que se coloca é quando é que vale a pena rastrear. Como isto nunca foi feito, as únicas coisas que existem feitas foi do Anders Hale, do Early Manifest Glaucoma Trial, em que ele foi um rastreio populacional que ele fez na altura na Suécia em 91, e depois conseguiu perceber qual teria sido a melhor idade com que os doentes deviam ter vindo para... Não pode ser muito cedo, senão apanha muito cedo, não pode ser muito tarde, então também já não faz sentido. E ele, entre especificidade e sensibilidade, ele pôs os 60 anos e mostrou isto matematicamente. Portanto, nós daí andámos 5 anos para a frente e 5 anos para trás para perceber se aquilo em Portugal faria sentido e chamámos os doentes entre os 55 e os 65. E, portanto, contactámos, pedimos à equipa de rastreios... Isto saúde de Sete Rios, não é? Sete Rios. Portanto, pedimos à equipa de rastreios da ARS na altura para contactar 1000 doentes. E eles foram impecáveis, chamaram 1000 doentes. Os 1000 doentes que estavam para ser rastreados normalmente para diabetes? Muitos deles não eram diabéticos. Portanto, mesmo assim, eles ligaram... que na população de diabéticos, eu pensava que tinhas avaliado a população de diabéticos... 70% sim, mas depois tive que arranjar 30% de doentes que não tinham diabetes. E porquê? Para tentar garantir que não estava a ser enviesado para diabetes. Eu tive que mostrar que a diabetes não era um fator de risco para isto. O caso da pergunta era indiferente, porque como nós temos tantos diabéticos a ser rastreados, já valeria a pena. Mas assim eu consigo mostrar se isto vale a pena ser feito em não diabéticos. Portanto, havia um dia por semana em que ela enchia aquilo por não diabéticos. Uma coisa gira deste rastreio que mostrou foi várias coisas, que é os doentes aderem. Os ingleses também decidiram não avançar porque perceberam ou estimaram que apenas 17% dos doentes compareceriam. No nosso caso apareceram 2/3, 66%. Bem bom. Aqui eu acho que as pessoas, como não têm acesso habitual, quando alguém telefona a dizer que o senhor quer ser rastreado uma doença grave, a maior parte das pessoas vai. E, portanto, foi uma agradável surpresa, o que torna logo a coisa muito mais eficaz, porque montares um circuito que não é usado torna-o redundante. E assim, este sistema... Tu fizeste fotografia do fundo ocular, não é? E adicionaste a tonometria. Sim, a tonometria. E, portanto, isto é lido por um algoritmo que dizia se era referenciável ou não referenciável. Mas o algoritmo só para a fotografia do nervo óptico? Só para a fotografia do nervo óptico. E, portanto, dizia era referenciável ou não referenciável, e a partir daí os dispositivos vinham para o hospital. E aqui é que entra a parte do custo-efetividade, porque eles mesmo assim, isto é muito melhor que os humanos. Nós fizemos a experiência de mostrar estas imagens todas a humanos do board da EGS. Dos doentes positivos? Não, de todos. Pegámos em todas as fotos e pegámos aquilo e dissemos, pessoas... Selecionaram menos do que a máquina? Não, selecionaram... Muito mais. Depois não foram tão específicos. Uma loucura. Mas 50% a mais. Isso é bom. Portanto, consegues rastrear mesmo mais. Mas põe o argumento de, não ponham oftalmologistas nos centros de saúde a fazer isto. Porque como nós somos especialistas em glaucoma, se pões um especialista em glaucoma no centro de saúde, para já é um mau uso do teu tempo. Tu podes estar a operar, podes estar a fazer outras coisas. Mas mesmo com a ideia de te usar para rastreio, tu vais inventar problemas. É o mesmo mecanismo que faz com que não haja médicos a fazer triagem no Manchester. Porque o doente queixa-se da barriga e tu vais pensar, é uma pancreatite. E vais começar a fazer perguntas e vais achar que aquele vaso está a dobrar por não sei das quantas e vais pecar porque tens excesso de informação. E, portanto, o humano referencia sempre mais. E, portanto, estes algoritmos não são tão permeáveis a esta parte de eu acho que eu vou dar um salto, eu vou fazer um brilharete porque eu vi que aquele vaso, uma baioneta, não sei das quantas. E, portanto, para explicar que a inteligência artificial referenciou
os positivos. 10%, quanto é que era no total? Ele referenciava mais ou menos 12% dos doentes que... Dava em termos absolutos quantos doentes? Portanto, foram 82 doentes que foram referenciados para o hospital. Ok. Dos quais depois 38, 35 acabaram. Engraçado, depois foram. Falsos positivos. Sim, depois a questão era falsos negativos. Imagina, um tinha um meningioma, o outro tinha tido um AVC, dois tinham tido noias. Portanto, quando eu quero dizer que era glaucoma. Eram falsos. Sim, havia patologia nervótica, mas. E nervos que não eram mesmo glaucoma, porque eram falsos. Sim, ainda havia. Mais ou menos uns 20%. Okay. Mas é verdade que aqui a ideia era até que ponto depois são mesmo. Porque tu olhas para lá e dizes, tens um OCT normal, tens um campo visual normal, mas tu olhas para o disco e tu como humano dizias, eu também tinha tido um OCT. Dirias o mesmo. Okay. Aliás, eu como humano, porque a ideia é, este se calhar é aquele glaucoma que só vai aparecer daqui a 5 anos. Ok. Porque a dúvida é aqui se... Ainda não tem alterações no OCT, mas isso não é glaucoma ainda. Sim, mas é aquele glaucoma suspect, tu olhas para lá e que temos muitos na consulta, aquele doente, não só no sistema público, mas no privado, é aquele disco que tu olhas para lá e dizes, acaba de 2 em 2 anos. Tu falaste de uma sedação e muitos deles não tinham pressão aumentada. Era isso que eu te ia dizer. Isso é estranhíssimo. É estranhíssimo. Nós só temos 4 doentes destes 80 que tinham simultaneamente pressões elevadas e dano do disco. Mas fizeram curva para perceber se havia alguma altura do dia em que estaria aumentada? Ou a paquimetria eram finas? Não havia alguma explicação? Não havia nada. Daqueles que vieram, todos eles fizeram paquimetria. Porque mas é normal? Mas tinha imensa gente com 12 de tensão, com 14 de tensão, com 10 de tensão. Normal. Não sabia que temos assim tantos. E repara, não havendo um viés de seleção, porque a curva de Gauss de facto vai até aos 16 do ponto de vista dos 600 e tal que apareceram. Ok. Então nesses doentes o que é que farias? Como é que tratavas? Com 12 de tensão? Levanta-nos outra questão. Que o que é que faço para baixar mais do que 12, não é? Como é que baixas? Por cima para um glaucoma inicial, porque assim, para um glaucoma avançado, com 12, pronto, paciência, começas a terapeuta. Agora, imagina um glaucoma inicial, ou percebes que há ali qualquer coisa no temporal superior, que está um inótice eventualmente a desenhar-se com 10 de tensão. O acordo de cavalheiros que tive foi, daqui a 2 anos, voltar a marcar a consulta, ter aqui sinalizado que tem a doença ou que tem esta suspeita. Achas que é possível replicar este modelo pelo país fora? A ideia é essa. Ok. E achas que nós temos capacidade para depois absorver esses verdadeiros positivos na nossa Administração de Saúde? Ou temos que criar uma estrutura suba-hospitalar, como estavas a pensar fazer? Isto na prática no Santa Maria vamos ter um centro para isto, mas imagina que o teu hospital teria um centro parecido, que Vila Real de Santo António, qualquer coisa assim. Porque a partir do momento em que existem estes aparelhos na comunidade, um OCT, um campo visual e uma maneira estruturada de capturar os dados e uma forma linear, faz com que eu possa fazer também um downgrade daquele doente que não precisa. Ok. E tu falaste-me, só para passarmos mais rápido, porque estamos a ficar sem tempo, que criarias uma estrutura supra-hospitalar, em que irias ter ilhas de, como fez Moorfields no Covid, não é? E que avalarias se tem ou não tem, e depois... Porque no fundo o que é que acontece? Imagina, se tu tiveres uma gincana em que o doente na retinografia, na primeira, acusa positivo e faz o teste, o OCT, o campo visual, para no fundo não ser só glaucoma, ser glaucoma e depois que tipo de dano tenho, para poderes perceber se é avançado, se é ligeiro ou se até não é nada. Repara que se aquilo só apitar 10%, as outras salas a seguir só estão ocupadas 10%. Ok. Tu podes usar esses 90% de salas vazias a montante daquela barreira para pôr os teus doentes do hospital que estão estáveis. Então, nesse caso, esse centro que estás a criar seria não só para despiste positivos e falsos positivos e falsos... Quem é que é positivo, verdadeiro e falso, e depois também para manter as pessoas a circular e manutenção. Ok. É essa, senão morria afogado. Eu não vale a pena montar um sistema que me trave doentes, porque eu assim não só consigo ir... Ficamos mais sobrecarregados do que estamos ainda e que não conseguimos. Olha, mesmo para terminar aqui o nosso episódio, temos um desafio que se chama Não Piscas Já Está, em que te fazemos 3 perguntas com resposta muito curta de 5 segundos. 5 segundos. Okay. A primeira, o que gostas mais de fazer? Operar ou dar alta de doentes sem glaucoma? A segunda. Qual que fosses dizer isso? Ok. Qual é a primeira palavra que te vem à cabeça quando tens uma cama colapsada após uma trapa? Devia ter dado aquele ponto com mais força. Faltava mais um ponto. Ok. Olha, outra pergunta também quase curiosidade. A quem é que disseste em primeira mão que irias ser o futuro presidente da EGS? É uma pergunta mais difícil, porque já sabia isso há mais tempo. Mas foi a Gabriela. Ok, muito bem. Muito bem. E a última, que é uma pergunta interessante, que é: o que é que diria Luísa Begão Pinto, oftalmologista, eminente oftalmologista, ao interno do primeiro ano, Luísa Begão Pinto, que se encontrasse agora? O que é que tu dirias? Que conselhos é que davas? O que é que tu mudarias? Aproveitar este tempo para fazer a parte da diferenciação o mais possível.
Depois lá à frente com 30 anos ou 35 com família. Um fellow. Um fellow. Nós não temos no nosso sistema de saúde com o especialização. trabalho depois de especialista e com família não vai conseguir. Portanto, é naqueles 4 anos, 5 que se vai fazer. Tens de fazer. Ok, excelente, Luís. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio da Oftalmo GPS. Estamos disponíveis no Spotify, YouTube, Apple Podcast e outras plataformas de podcast. Por favor, subscreva e obrigado por terem participado. Já sabe, Oftalmo GPS, onde ver melhor é só o começo. Obrigado.